Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é mais um vídeo do quadro Economia e Conjuntura e hoje a gente vai falar de um tema que está bombando aí nas redes, que é sobre o MST ter entrado na Bolsa de Valores, em que medida isso é uma financiarização da luta popular ou uma estratégia de fortalecimento da organização. Antes de começar, lembrando vocês se inscreverem, quem não é inscrito, curtir, comentar e também agradecer e recomendar que vocês conheçam o nosso Apoia-se e pingue lá uns trocadinhos que ajudam a gente a continuar aqui com a nossa atividade. Bora? O vídeo de hoje foi uma sugestão de um seguidor no Instagram que me mandou uma mensagem no meu inbox falando algo mais ou menos assim: Juliane, você vai falar sobre o avanço da financiarização das lutas populares? Aí eu pensei, oi? Do que ele tá falando? Aí ele me falou aquela coisa do MST na Bolsa de Valores. E aí, em que pese esse cara não ache que isso seja financiarização, eu pensei que talvez outras pessoas, e depois efetivamente descobri que sim, acham isso, ou outras pessoas inclusive têm uma dúvida, uma percepção um pouco reticente em relação à entrada do MST na Bolsa de Valores para captar recurso para financiar a produção orgânica em áreas de reforma agrária. Então, antes de dizer por que eu acho que não faz sentido associar essa ação a qualquer tipo de financiarização, nem a submissão do MST à lógica do mercado financeiro, antes disso eu quero explicar um pouco o que é essa iniciativa para depois comentar minha opinião. Em primeiro lugar, não foi a primeira vez que o MST foi se financiar no mercado de capitais. Isso rolou já em maio de 2020, quando o movimento levantou em torno de 1 milhão para uma cooperativa que inclusive eu conheço muito bem e particularmente me encanta muito, a Copan, que fica em Nova Santa Rita, que é um município na região metropolitana de Porto Alegre. Eu fui muitas vezes lá. Só que nessa ocasião, essa oferta, ela tinha sido muito restrita, Ela era o que se chamava de oferta para investidor qualificado, que é aquele que tem pelo menos 1 milhão investido. Bom, depois que isso deu certo, o MST, junto com o economista Eduardo Moreira, criaram um movimento de financiamento popular chamado FinaPop, que tem como objetivo aproximar, então, gente que quer investir de projetos que, então, precisam de dinheiro e de investimento. Veja, isso poderia ter sido só uma opção do MST, mas nesse momento, na verdade, essa é também uma necessidade, ou sobretudo uma necessidade, porque houve um grande processo de desmonte das políticas públicas, tanto de crédito quanto de compras públicas, principalmente aqui no governo Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, o Plano Safra, ele destina 251 bilhões para o crédito. E essa imensa maioria vai para o agronegócio e menos de 20% desse montante total é para financiar a agricultura familiar. Fora isso, os bancos comerciais, e aí especialmente os privados, eles não dão crédito para quem é pequeno e para quem não tem garantia. E quando dão, como a gente também falou no último giro de notícia, as taxas de juros são impagáveis. Então, recorrer ao mercado de capitais é a melhor e a mais barata forma de financiar um setor tão importante, não só porque está ligado a um movimento social que desempenha um papel importantíssimo para a luta social e para a democracia brasileira, mas porque a agricultura familiar, na prática, no mercado doméstico, pratica preços que são diferentes dos preços internacionais. Se o Brasil tivesse, por exemplo, incentivado a agricultura familiar e as cooperativas, não só a produzirem comida, mas também a não ficarem reféns de grandes oligopólios de distribuição e comercialização, a gente provavelmente não estaria vivendo essa escalada do preço dos alimentos, porque, diferentemente do agronegócio, que é internacionalizado, a agricultura familiar tem uma política de preço, que são os custos de produção acrescidos de uma margem de lucro, e não o preço internacional, que ainda precisa ser multiplicado pela taxa de câmbio. Bom, dessa vez a oferta pública no mercado de capitais ela foi generalizada a qualquer pessoa que tivesse pelo menos R$100 para investir. E foi super sucesso, porque a oferta atingiu a meta dos 17,5 milhões só com 1/3 das pessoas que fizeram cadastro para o investimento, que foi por meio da emissão de um CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio.
Esse recurso levantado ele vai ser destinado para ampliar a capacidade de produção em 7 cooperativas, que produzem basicamente leite, milho, arroz, soja, açúcar mascavo e também suco de uva, que eu gosto muito. Um cara do meu Twitter, ele falou que isso era um grande risco, na verdade, para a classe média, porque ao colocar o pouquinho dinheiro que a classe média tem nessas ações, isso poderia pôr a perder, né, o pouco que a classe média tem, porque essas ações, né, podem dar lucro, como podem dar prejuízo. E aí é bom lembrar, pessoal, que esse tipo de investimento, nesta lógica, não se aplica para o MST, porque esses títulos são basicamente renda fixa. Então, eles têm uma remuneração pré-fixada de 5,5% ao ano, com títulos, né, de vencimento de pelo menos 5 anos. Então, não é nada muito diferente da poupança, com risco muito baixo, mas pagando mais do que paga a poupança. Mas vamos lá, isso não é estranho, né? Não é contraditório um movimento que critica o mercado financeiro entrar para dentro do mercado financeiro? Não. Em primeiro lugar, porque o MST não critica o mercado financeiro abstratamente, mas sim a lógica do mercado financeiro, que é justamente a lógica da especulação, do comportamento arbitrário dos agentes do mercado que usam os investimentos das pequenas pessoas para manejar altas e baixas em preços de ações, que constrange governos a operar uma política austera, né, senão eles ficam de mau humor. Ou seja, o MST critica a lógica do mercado financeiro. Critica não o mercado de capitais ou o mercado financeiro. Justamente porque o mercado financeiro e o mercado de capitais não cumprem com o objetivo que deveriam cumprir, que é justamente financiar pequenos empreendimentos que são sustentáveis, contribuem com o meio ambiente, com a produção de alimentos e com um trabalho digno. O MST se rendeu ao mercado financeiro? Veja, isso é o que sugere aqui essa reportagem da Gazeta do Povo. Mas veja, não foi o MST que se rendeu à Bolsa, foi a Bolsa que se rendeu ao MST. Porque caso vocês não lembrem, a Comissão de Valores Mobiliários tinha embargado o MST de transacionar esses títulos, porque ele não teria deixado claro que os financiadores iam, na verdade, financiar o movimento. Nesse sentido, foi a Bolsa que se rendeu ao MST. É tipo acusar Cuba de ter se rendido aos Estados Unidos porque foi negociar relações diplomáticas na era Obama. Na verdade, quem fez o bloqueio, quem não quis ter relações com Cuba foi os Estados Unidos. Então, nesse caso, quem se rendeu foi os Estados Unidos. Essa é um pouco a mesma lógica para pensar isso. Mas o jornal também tem essa outra pérola que está aparecendo aí na imagem para vocês. Veja, aí tem muito presente essa ideia de que a adesão ao mercado financeiro mudaria o perfil histórico do MST, que deixaria de ter cooperativas de economia solidária e de economia de subsistência. O financiamento, gente, no mercado de capitais é justamente para financiar as cooperativas que na reforma agrária se pautam pelos princípios da economia solidária e, em grande medida, pela autossubsistência. Mas essa reportagem também fala ali que o MST então estaria se desvinculando dessa lógica histórica e atendendo às necessidades do mercado. Veja, não me parece que o mercado esteja demandando nesse momento suco de uva ou açúcar mascavo. E o final, mais um argumento totalmente superficial, que é essa ideia de que comunista é uma caricatura. Então agora o MST usar o capital significa ser menos comunista? Vocês acham que a gente sobrevive numa sociedade capitalista como? Não dispondo de capital? Então, por fim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A participação do MST na Bolsa de Valores não vai sucumbir o mercado financeiro e a lógica deletéria que ele tem, nem vai transformar essa estrutura por dentro. Mas, por outro lado, também participar desse setor não é se render ao neoliberalismo nem à financiarização. Talvez quem ache isso usa um conceito muito restrito de financiarização. Financiarização não é as coisas passarem pelo caixa de banco ou pelo sistema financeiro. Financiarização é uma lógica de acumulação. É a fase de acumulação que experimenta o capitalismo desde o fim dos anos 70, em que o capital financeiro ganhou primazia sobre o capital industrial e em que se aprofundou a autonomia relativa da esfera financeira em relação à economia real, ocasionando um processo, vamos dizer, de descolamento do valor dos ativos financeiros em relação ao valor da produção propriamente dita. Se isso é financiarização,
eu acho que está acontecendo, na verdade, o contrário. O MST na Bolsa, na verdade, não representa a submissão ao capital financeiro ou a subordinação do capital financeiro ao capital produtivo industrial. Pelo contrário, é obter recursos na esfera financeira, mas para financiar a produção. E aqui, leia-se produção de alimentos saudáveis. E, em segundo lugar, esses títulos pré-fixados também não manifestam o descolamento do valor das ações com relação ao valor da economia real, porque somente alguns desses papéis, dependendo muito do grau de liquidez, vão poder ser vendidos no mercado secundário. Ou seja, eles não vão operar um movimento especulativo, de valorização irreal, ou os títulos, de valorização dos títulos ficarem passando de mão em mão, independentemente das condições de produção. Por isso, não tem como especular, não tem como ganhar na arbitragem do valor dos títulos, porque ele não vai ser transacionado, em geral, em mercado secundário, só pode ser lucrado a partir do lucro próprio que se dá na produção. Por fim, então, eu acho que ficou entendido porque o MST participar da Bolsa não aprofunda o processo de financiarização, que seria, então, de especulação dos ativos financeiros, que necessariamente precisam ser transacionados em mercados secundários, e nem uma subordinação dos empreendimentos reais a uma lógica financeira, porque é justamente utilizar os recursos financeiros para financiar, O fim não é a acumulação de capital na esfera financeira, mas é o financiamento da produção. E por fim mesmo, além desse deslocamento da autonomia relativa da esfera financeira, da subordinação do empreendimento produtivo à lógica do capital financeiro, a financiarização tem um outro problema principal, que é os donos do capital financeiro tentam fazer transpor os seus interesses particulares como sendo os interesses gerais da sociedade. Por isso, inclusive, aparece com muita frequência índices de bolsa de valores e cotação do dólar, muito mais frequentemente no Jornal Nacional, por exemplo, do que aparece índice de desemprego, déficit habitacional, pobreza, miséria, numa tentativa de fazer crer à sociedade que os interesses de mercado são os interesses de forma generalizada do conjunto do povo brasileiro. E qual é o problema disso? Porque tem interferência política, ou seja, a lógica do mercado financeiro é a lógica, inclusive, de fazer pressão política através do seu nervosismo, mau humor, para que governos não operem, por exemplo, auxílio emergencial, políticas substanciais de transferência de renda, porque isso pode ser ruim e deixar descontente o mercado. Quanto a isso, eu acredito que não há muita dúvida de que o MST, em que pese participe do mercado financeiro e transacione-se em título na Bolsa de Valores, não vai se render ou deixar de levantar suas bandeiras históricas de defesa da classe trabalhadora, de um projeto popular para o Brasil, porque participa, em alguma medida, ou captura recursos no mercado financeiro. Então, este outro problema, que seria uma financiarização da lógica econômica que se transpõe para o ideário político, eu tenho certeza que alguém que vem de dentro, em alguma medida, do MST, o compromisso que esse movimento tem com a Revolução Brasileira, com um projeto nacional de desenvolvimento pautado na defesa do trabalhador, na defesa do meio ambiente, na defesa da produção de alimentos sustentáveis, na crítica ao imperialismo e na formação de condições para que a gente tenha um desenvolvimento autônomo e nacional. Bom, é isso. Espero ter conseguido solucionar as dúvidas de vocês com esse tema e qualquer coisa, deixem sua questão aqui que, podendo, a gente responde. Tchau!